Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de participar do primeiro workshop de informação, dados e tecnologia. Quero falar alguma coisa a respeito dos autores desse trabalho. Andrea Willemann, ela possui uma vasta experiência na área jurídica em proteção de dados. Atualmente faz pós-graduação em nossa universidade na área de tecnologia de informação. Doutora Geralda de Faria é procuradora federal junto à Universidade Federal, e eu sou Cláudio, atualmente coordenador em exercício do programa de pós-graduação em administração universitária dessa universidade. O título do nosso trabalho é Desafios tecnológicos no processo de recepção normativa. Adequação e conformidade na perspectiva de lei de proteção de dados pessoais. Os dados pessoais estão ganhando destaque no âmbito nacional e internacional. Saber interpretar e aplicar as diferentes leis que dispõem sobre a proteção de dados pessoais é essencial para atuar neste novo cenário regido pela confluência do universo jurídico e tecnológico. A Lei Europeia de Proteção de Dados e a Lei de Proteção de Dados no Brasil possuem inúmeros desafios de caráter tecnológico e jurídico. O Brasil aprovou recentemente a sua Lei de Proteção de Dados Pessoais. Trabalhar com os dados pessoais agora exige especial desafio para que a proteção dispensada pela lei seja realizada sem que, com isso, se perca o caráter inovador e realizador buscado pelas novas tecnologias em desenvolvimento. A complexidade do desafio trazido pela Lei de Proteção de Dados Pessoais exige, num primeiro ponto, que se identifique o que é necessário ser feito, pois são muitas novidades introduzidas pela lei e que passarão a ser cobradas de toda a sociedade. Para tanto, é necessário criar processos que permitam às organizações integrarem dentro das suas estruturas as novas regras legais. Para tanto, faz-se necessário desenvolver políticas e planos de segurança, promover a cultura e mentalidade de segurança, implantar sistema de criptografia, armazenar senhas criptografadas em um servidor separado, segundo Landon 2014. Os procedimentos metodológicos desse trabalho. Do ponto de vista de seus objetivos, um trabalho exploratório, sob o ponto de vista da abordagem do problema, qualitativo, do ponto de vista de sua natureza, uma pesquisa básica. O objetivo desse estudo: identificar os desafios tecnológicos no processo de recepção normativa da Lei de Proteção de Dados Pessoais, relacionando os principais desafios de dimensões tecnológicas decorrentes da Lei 13709 de 2018, para a criação de um modelo de processo de resolução de problemas. Este estudo é a primeira etapa necessária para que se entender e solucionar problemas organizacionais por meio dos sistemas de informação. Esse modelo poderá ser aplicado dentro das diferentes organizações que terão desafio, até 2020, de implantarem a nova Lei de Proteção de Dados Pessoais brasileira. A identificação de alguns desafios tecnológicos da Lei de Proteção de Dados Pessoais nos sistemas de informação poderá, num primeiro plano, auxiliar a evidenciar os pontos que necessitam serem trabalhados para que se possa, depois, estabelecer diferentes propostas. Em relação à ciência da informação e proteção de dados, ela tem uma longa trajetória na vida humana, da pedra ao byte, da descoberta ao reconhecimento. Contudo, os primeiros cientistas da informação tiveram somente reconhecimento no século XX. Um exemplo: a pedra da Rosetta, decifrada entre 1802 a 1822 por Champollion, ela traz uma inscrição registrando um decreto do rei Ptolomeu V, promulgado em 196 a.C., na cidade de Mênfis. Em relação ainda à Lei de Proteção de Dados, considerações e desafios dela. Deve ser destacados na Lei de Proteção de Dados Pessoais alguns aspectos vinculados às tecnologias que são por ela normatizados.
Estes pontos foram identificados como desafios tecnológicos a serem suplantados em razão da necessidade das novas exigências legais, de forma a se integrarem ou coexistirem com os sistemas de informações atuais. Desafios. Primeiro, a anonimização. O que visa dizer? O objetivo é dificultar ou impedir a identificação unívoca dos indivíduos. Esse fato é muito importante. Direito ao esquecimento, segundo desafio, tem vínculo com a proteção de dados pessoais e sensíveis, de onde decorrem inúmeros problemas de violação da personalidade acarretada pela perpétua exposição de dados. Outro desafio, transferência internacional de dados. Para que isso aconteça, para que isso seja permitido, alguns critérios na nossa lei foram incluídos, dentre eles, países ou organismos internacionais com grau de proteção de dados. Isso é necessário estar estabelecido lá também. Quanto o controlador apresentar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos e dos regimes de proteção de dados. Quando a transferência for necessária para cooperação jurídica internacional, para proteção à vida, para execução de políticas públicas e o titular, acima de tudo, ter fornecido o seu consentimento. Esses são dados importantes, básicos para que se possa ter uma transferência internacional de dados. Quarto desafio, decisões automatizadas. O titular dos dados tem o direito a solicitar revisão por pessoa natural de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses. Isso requer muita tecnologia. Quinto desafio, relatórios de impacto. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Sexto desafio, boas práticas de segurança. Adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados. Privacidade por default ou por design. Deverão ser observadas garantias, prerrogativas e diretrizes da lei para o tratamento de dados pessoais. Isso significa uma revisão completa dos sistemas que fazem esse tipo de tratamento. Oitavo princípio, ou desafio, perdão. Privacidade por default ou por design. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possam acarretar riscos ou dano relevante aos titulares. Assim, após análise dessa conjectura, verifica-se que os objetivos propostos para o presente estudo foram atingidos uma vez que alguns dos principais problemas tecnológicos da lei foram elencados, permitindo assim que se possa avançar num futuro estudo para a segunda etapa, ou seja, para o modelo de processo de resolução de problemas, pertinentes à implantação dos desafios tecnológicos nas organizações. Concluindo, a identificação de alguns dos principais pontos dos desafios tecnológicos impostos pela Lei 13709 de 2018 permite apontar diferentes problemas que precisam ser resolvidos, etapa 1. Esse modelo poderá auxiliar as organizações a implantarem soluções adequadas e que satisfaçam as exigências legais de proteção de dados pessoais. E, assim, esse primeiro passo é o ponto de partida para se criar um caminho ao encontro das melhores soluções para a implantação da nova normatização de proteção de dados pessoais nas organizações. Assim sendo, agradeço a oportunidade em nome da Andréia, da Geralda. Eu agradeço essa oportunidade de estar participando e divulgando um pouco do nosso estudo frente à normatização desta lei nas organizações, em especial nas universidades também. Muito obrigado.